Bom, a Thaís, a nossa diretora, já matou a charada na colocação que ela fez sobre o preço da gasolina. Não dá para comparar o estilo de vida, o modo de vida, o ganho do trabalhador brasileiro quando está empregado, porque nesse país quase não tem ninguém desempregado, se tiver um ou outro, não é? Mas Hong Kong não dá para comparar com o Brasil. Hong Kong faz parte da China, que é na realidade, se não a primeira, a segunda economia do mundo. Lá brigando com os Estados Unidos. Mônaco é Mônaco, né? Mônaco é onde vão morar as principais estrelas de cinema, de esportes, não é? Porque lá o imposto é quase zero, que eles não precisam do imposto. Da realidade é um principado, é um enclave ali perto da França, colado com a França, que é bilionário, só tem gente bilionária. No Brasil, ao contrário. O Brasil é uma distribuição de renda canalha, em que a maioria dos 210 milhões de brasileiros morre de fome ou passa fome, quase que é a metade do país numa situação lamentável e poucos aí vivendo na vida boa, mas muito poucos. São 40 bilionários no Brasil, 40 de 210 bilhões de habitantes, 40, e seis que reúnem praticamente boa parte do PIB brasileiro. Então não dá para comparar o Brasil com esse país. A gasolina mais cara do mundo, disparada, acho que é aqui. Só você pegar o poder aquisitivo do brasileiro, jogar na rua de 20 a 25 milhões de desempregados, ter uma política econômica calhorda com a política econômica desse Paulo Guedes, que não vislumbra abertura de empregos, não vislumbra obras que prevêem abertura de emprego, tentar fazer reforma fiscal, que é mordida mais uma vez do imposto de renda, que afasta, obviamente, a possibilidade de empresários daqui ou de fora contratarem empregados brasileiros, não é? Que manda Ford para a Argentina, que não tem nem comparação com a nossa economia, mas aqui está tão ruim que a Ford saiu daqui e foi embora, não é? E o presidente Jair Bolsonaro meteu o pau na Ford ao invés de trocar esse ministro que não fez nada pelo trabalhador brasileiro. Eu não sei até quando o Paulo Guedes continua enganando o presidente Jair Bolsonaro e você que está me ouvindo nesse momento. O povo não tem o que comer. Ontem, no começo do Brasil Gente, eu falava de um cidadão em Minas Gerais, desses que a gente encontra na rua como você, cidadão comum. Ninguém escolheu a dedo, não. Foi lá fazer uma entrevista com ele, como é que estava a situação dele dessa posição de que o brasileiro não tem comida, não tem casa, não tem emprego, não tem perspectiva, não tem esperança. Dorme, tem pesadelo, acorda, é um pesadelo, a própria vida não dá. Ver filho morrendo de fome, ver filho se formando em faculdade que você gastou todo o dinheiro que você tinha para formar um filho em faculdade, de repente o filho não tem onde trabalhar, não tem campo de trabalho. Milhões de pessoas qualificadas, né, que não têm condição de trabalhar. Milhões de pessoas que precisam trabalhar porque morrem de fome e não vão roubar, são honestos, decentes, trabalhadores, né, e não vão aplicar golpe em ninguém, preferem morrer de fome, mas morrem de fome. Então o preço do combustível no Brasil é um absurdo que não tem tamanho. Olha, que se dane o Paulo Guedes, o governo tem que fazer alguma coisa. Não pode permitir esse descontrole de preços no combustível. O salário já não vale mais nada. O que você recebe, ele derrete no bolso, porque o Paulo Guedes praticamente dolarizou a economia brasileira. Então, se você vai comprar arroz, feijão, carne, leite, ovos, isso está tudo dolarizado. Isso é preço de exportação, óleo de soja, tudo ligado, produtos feitos com soja, que tem uma exportação enorme, não é? Isso é tudo dolarizado. O seu salário não é dolarizado, pelo contrário, ele derrete no bolso à medida que o dólar avança. Então tem um cidadão que eu espero esteja aí na mão do Ricardo, que começa a dar entrevista e chora. Essa é a situação real do povo brasileiro. O povo brasileiro vive do jeito que você vai ouvir esse rapaz falar. E não é exceção, porque eu já cansei de ver dona de casa, senhores e senhoras,
que, desesperados porque não podem alimentar os seus filhos, choram durante a entrevista. Uma senhora aqui no mercado estava falando com a Letícia Gil, de repente começou a chorar porque não tinha condição de comprar doce para o filho dela, que era excepcional, tinha 38 anos, mas a idade mental de 14, 15 anos, se fosse isso, e ele gosta muito de doce, ela não podia comprar doce. Ela não estava chorando porque ela não conseguia comer. Ela não estava chorando porque ela não conseguia comprar doce para o filhinho dela. E esse cidadão de ontem expressa a realidade. Outro dia, uma senhora que tinha que desligar e ligar a geladeira, estragou o macarrão, estragou a comida, estragou a insulina, que ela tem diabetes, e que por isso teve que colocar 4 pontos de safena no coração. Pergunta se o Paulo Guedes está preocupado com isso, morando na Granja do Torto, ele, a mulher e a filha, que é um palácio, enquanto o povo é feito de palhaço. Essa senhora começou a soluçar e lançou uma frase que gelou o coração de todo mundo, que é a seguinte frase que todo mundo tem e pensa hoje em dia, a maioria dos brasileiros, a maioria que anda por aí sem esperança, na realidade sem futuro, na realidade sem perspectiva. Eu tenho medo de morrer de fome, lançou uma frase que saía não do cérebro, mas do coração, rasgava as cordas vocais e arrebentava os nossos corações. Eu tenho medo de morrer de fome. O depoimento desse rapaz que você vai ouvir é mais ou menos por aí. Bota no rádio aí, ô Ricardo. Rodrigo, você me mostrou o dinheiro que você conseguiu hoje, né, Rodrigo? Mostra aí pra gente. Casa aqui, ó. Isso aqui é pra levar pra dentro de casa, né, entendeu? R$50 não compra nada, meu camarada, aqui, ó. Trabalho de serviço de pedreiro, aqui, ó. Só no nosso, aqui, ó. Não dá nada. Mulher dentro de casa, menino, pau quebrando. É só no nosso, meu camarada. Isso aqui não dura, isso aqui não dá pra comprar 4 pãozinhos e um pedacinho de carne, mano. Tô comendo é sobre, mano. Tô comendo resto de osso. O trem tá feio demais da telha aqui, ó. Pra passar aqui, ó. O que eu vou fazer com R$60, mano? Trabalhando igual um doido. Pô, é só no nosso, malandro. É só no nosso. Rodrigo Santos de Belo Horizonte. Tamo junto, querido. Rodrigo Santos de Belo Horizonte. É desesperador o depoimento dele, mas como é desesperadora a situação de muita gente que está ligada agora no rádio, nesse momento. Eu duvido que nesse momento que vocês estão me ouvindo, não tenha milhares, para não dizer milhões de pessoas, porque essa rádio tem audiência em São Paulo e no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Eu duvido que não tenha milhões de brasileiros nessa situação desesperadora. Você viu ele dizendo? Não está preocupado com ele. Chegar em casa com R$60, 4 pãezinhos e um pedaço de carne. Mulher e filho, o pau quebrando, e ele chora copiosamente. Você acha que o Paulo Guedes dá ouvido a essa gente brasileira, que é a gente brasileira de verdade? Você acha que ele está preocupado com isso? Se o que ele conhece é fartura a vida inteira, ele não sabe a realidade do povo. É para essa gente brasileira que eu falo todo dia e que ouço todo dia, porque eu faço jornalismo em mão dupla. Eu falo, muitas vezes você não concorda comigo, eu nem quero que concorde, porque muitas vezes você tem muito mais razão do que eu. Na maioria das vezes, você tem muito mais razão do que eu. Você claramente é mais sábio do que eu, porque você vive o problema que eu não vivo. Você sente a situação do transporte coletivo, você sente a situação da fome, você sente a situação da falta de emprego, da sola de sapato que fura, de tanto você andar, batendo com a cara na porta. Isso eu não sinto, você é que sente. Você é sábio nisso, muito mais do que eu. Você é formado na miséria brasileira espalhada por esse governo, que não fez nada até agora, e os outros governos também. Aqui em São Paulo, no estado da ciência e da tecnologia, o governador de São Paulo diminuiu 23% a verba para a saúde e diz que a saúde é prioridade para ele. Absurdo! Diminuiu 23% denúncia. Abram a Folha de São Paulo e vejam a Folha de São Paulo. Abram o UOL e vejam o UOL.
cara que diz que é o pai da ciência, da tecnologia, inventor da vacina, o novo SEIB, investiu 23% a menos na saúde brasileira. São esses os nossos políticos e os assessores dos nossos políticos que, na realidade, pensam neles, não pensam em você. Pensam cada vez mais neles. Como dizia o meu querido irmão Boechat, político é uma outra espécie. Não dá para falar sobre eles de uma maneira que não seja uma maneira que o distancie do povo, porque político, de uma forma geral, é outra espécie. Está em outro mundo, vive outra realidade. Não a sua, do pé no chão, não a sua, das comunidades sem saneamento básico, nem privada tem, esgoto a céu aberto, não a sua, que está morando na rua com a família inteira, que não tem lugar para abrigar a sua família, e não tem nem perspectiva para um teto sobre a sua cabeça, não a sua, que lhe negam até um mau prato, com um marmitex para você levar para casa e alimentar a sua família, não a sua, que não tem esperança como motorista de aplicativo, motorista de táxi, porque você não tem como pagar o combustível. Ah, mas o presidente quer interferir na Petrobras. Tem que interferir. Não pode continuar tendo aumentos sucessivos de óleo diesel. Os nossos irmãos caminhoneiros sabem disso. Mas foram manipulados dessa greve aí, pelo menos a maioria. Foram manipulados. Não dá para pagar mais. O preço da gasolina está com Mônaco, Hong Kong. Lá o povo tem o que comer e sobra, tem poupança e sobra. Aqui não tem nem emprego. Isso é um absurdo custar o que está custando a gasolina. Quase igual desses países que vivem soberbamente uma vida feliz. Não é a sua realidade, a dos políticos. A sua realidade é a realidade de sangue, suor e lágrimas e fome. A deles é de simplesmente tomar coisas do Estado que deveriam ser para você. A deles é, na realidade, viver descaradamente esquecidos por parte da sociedade que deveria representá-los e não os representa. São invisíveis e, quando ficam visíveis, são sujos e maltrapilhos. Só entram para a estatística quando morrem de frio ou de fome e vão lá buscar o corpo como se tirassem lixo da rua. Esses são os brasileiros que estão morrendo e que os governos federal, estadual e municipal não estão atendendo. Você é o verdadeiro brasileiro que vê a realidade à sua porta. Você sofre com o sofrimento do outro porque você também está sofrendo. E você vê no outro que está na rua, desvalido, com fome, doente, sem vacina, sem perspectiva, com o olhar perdido esperando a morte chegar, você vê no outro todo dia o seu futuro. E você diz como aquela senhora, eu tenho medo de morrer de fome. Porque a maioria do brasileiro acorda no dia a dia, não é para viver em carros de luxo, em lanchas, em finais de semana, em grandes lugares de veraneio. A luta do brasileiro é o dia a dia que esses políticos desconhecem, porque tem tudo pago, gasolina, moradia, tudo pago. Saúde, aumentaram o plano de saúde deles em 167% e permitiram aumentos absurdos do plano de saúde de quem ainda tem condição de ter plano de saúde. Ora, isso é um tapa na cara da sociedade mesmo. Essa gente não te representa. E duvido que vá te representar daqui para frente. Nos mesmos caras que você acredita a vida inteira, são os caras que jogaram o Brasil dessa situação lamentável que nós vivemos hoje em dia. Não precisa falar muito, não precisa pensar muito para falar sobre a situação do brasileiro. Você sabe a sua situação. Você está dentro dela. Você vive o horror que é acordar todo dia no Brasil. E agora, com menos casos de coronavírus, começa a enfrentar os casos da morte certa, porque um emprego é incerto. Os casos da doença certa, porque a comida na mesa é incerta. Nem sempre está lá. O seu sistema imunológico cada vez mais
fica frágil porque você não tem o que comer. E aquela expressão saco vazio não para em pé. Na verdade, você que representa o saco vazio e que não para em pé, já está de saco cheio com essa nossa classe política que não faz nada por você. RB fechada com você. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.